Olá pessoal, olá galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos lá, vamos a mais um Rumo à Posse, hoje com a banca Instituto Legados. Antes de mais nada, quero dizer que as provas não são tão recentes, muito pelo contrário, acho que as provas que eu encontrei começam de 2016 para baixo. Agora, assim, dessas bancas que não são tão tradicionais, talvez essa banca faça uma das provas mais sofisticadas, digamos assim. As questões gramaticais são de um nível mais alto. Interpretação de texto nem tanto. Interpretação de texto é bem simples. Mas a parte de gramática é muito conceitual. Tá? Você encontra questões de crase, encontra questões de vozes verbais. As questões de estrutura e formação de palavras você encontra isoladamente, mas você encontra também no meio de outros assuntos. Uma questão, às vezes, que o cara vai tecendo comentários gramaticais, aparece isso aqui, tá? Bom, mas deixa eu falar primeiro sobre a parte dos aplicativos de língua. Então, aparecem questões de crase, aparecem questões de vozes verbais, aparecem questões de concordância, aparecem questões de pontuação. Não vi questões de regência, mas, pô, provavelmente regência e colocação pronominal são assuntos que podem cair, porque se o cara gosta de trabalhar com questões de análise de frase certa, frase errada, legal? Frase certa, frase errada, porque tem questão de concordância, tem questão de crase, né? Tem questão de pontuação. Se bem que as questões que eu encontrei de pontuação, gente, são muito mais de explicação para o motivo do uso de um ponto e vírgula, de uma vírgula, do que propriamente para identificar qual frase está certa e qual frase está errada. Eles gostam muito de perguntar qual é a justificativa do uso do sinal de pontuação. Tá? O que vai muito também ao encontro, quer dizer, vai muito de acordo com as questões que eu estava falando, de análise morfossintática. Eles trabalham com muitas questões disso. Eles pegam um texto e aí eles vão fazendo vários comentários. Comentários da parte morfológica, se o termo é um substantivo, se é um adjetivo, até de estrutura e formação de palavras, ou da parte sintática, se é sujeito, objeto direto, a oração, se a oração é coordenada, subordinada, se é um complemento nominal, se é uma adjunta adnominal, até mesmo, eu não vi exatamente a questão da diferença entre complemento e adjunto, mas eu vi uma questão aqui, eu trouxe para cá, que envolve complemento nominal e adjunta adnominal, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, sempre muitas questões de conjunção, sempre. Conjunção sempre é o assunto, né, top que eles cobram em todas as provas. E como eu falei para vocês, a parte de interpretação de texto é que é bem menos sofisticada. Por exemplo, nas últimas duas bancas, não é que as questões fossem tão complicadas, mas a gente viu questão relacionada a gêneros textuais, enfim. Instituto Legato não, as questões são daquele em cima do texto, com perguntas simples, não é nada de outro mundo não. Basta você ter atenção, fazer uma leitura apropriada do texto, né? E fazer sempre aquele ping-pong, né? Lê o texto, volta lá, em cada opção você volta ao ponto do texto, cada opção faz a comparação e vê aquelas que você pode contestar ou não. Não tem segredo nenhum, não tem. A grande diferença realmente aqui, né, do Instituto Legato está na parte gramatical. Bom, então vamos logo para as questões, porque as questões são interessantes, são inteligentes. Tá? São, como eu falei, olha lá, questão de pontuação, como eu disse agora há pouco. Nessa questão de pontuação aí, o que ele está pedindo? Tá? Para justificar o emprego das vírgulas. Certo? Porque eu disse, olha, o que eu vi em termos de pontuação não foi para identificar se a frase está certa ou está errada. É para saber qual é o justificativo do emprego de vírgula, de ponto e vírgula, dos dois pontos, e assim vai. Bom, vamos lá. Analise o uso da vírgula no trecho abaixo e depois assinale a alternativa correta.
Desde 1965, acorda cedo, sai com uma cestinha verde, caminha 200 metros, embarca. O que é isso aqui, gente? Olha lá. Eu tenho várias orações. Essa vírgula aqui não me interessa, certo? Seria uma vírgula relacionada ao emprego do adjunto adverbial de tempo antecipado, mas não está sublinhado. Ele quer as vírgulas que estão no trecho sublinhado, certo? Olha aquilo que o comando da questão exige. Tranquilo? Então, analise o uso da vírgula no trecho abaixo. E o trecho é o trecho sublinhado. Então, acorda cedo, vírgula, sai com uma cestinha. Gente, o que é isso? É uma oração coordenada que não possui conjunção, certo? Não possui conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. Tranquilo? E aí começa uma nova oração. Sai com uma cestinha verde de confeitos, tal. Também não tem conjunção. Então, outra oração coordenada assindética. Caminha 200 metros. Também não tem conjunção. Outra oração coordenada assindética. Embarca no ônibus. Outra oração. Nem entre as duas orações. Não. Aqui entre as últimas tem a conjunção E. Mas aí, o que acontece? Entre as duas últimas, como há a conjunção E, ele já não usa mais a vírgula. Né? Então, essa conjunção E liga a última oração. Então, ele vai fazendo a ligação entre as orações por meio da vírgula. E introduz a última com a conjunção E. Então, essas vírgulas estão separando orações coordenadas que não possuem conjunção, que não possuem sindeto. Então, no trecho acima, o uso da vírgula se justifica por marcar. Vamos lá, letra A. Uma sequência de orações coordenadas sindéticas? Não, muito pelo contrário. Elas são assindéticas. Letra B. Uma sequência de orações coordenadas assindéticas que expressam a rapidez da rotina cansativa do personagem. É verdade, ó. Desde 75 ele acorda cedo, sai com uma cestinha, caminha 200 metros de barro, embarca no ônibus da empresa azul na linha Jacuí e segue oferecendo produto para quem encontrar pela frente. Então, sim, a rapidez da rotina, dessa rotina maluca que esse personagem tem. Então, perfeito, é essa a resposta. Uma sequência de orações coordenadas assindéticas que expressam isolamento de ações. Então, as ações são integradas, elas vão se sucedendo. Uma sequência de orações coordenadas assindéticas, de orações coordenadas sindéticas, não, elas não são sindéticas. E uma sequência de orações coordenadas sindéticas que expressam a rapidez da rotina. Sim, a ideia é essa, expressar a rapidez da rotina. Essa questão, de uma determinada maneira, liga a gramática à interpretação de textos, né? Então, você vê a rapidez com que ele vai fazendo as coisas até chegar ao último elemento dessa rotina. Então, questão número 1, letra B de bola. Bacaninha a questão. Vamos lá. Próxima questão. A água quer ser rio, mesmo que seja lama. Mesmo que seja lama, mesmo que seja radioativa. Mesmo que é uma conjunção, certo? É uma conjunção subordinativa concessiva. Legal? Olha só o que está sendo solicitado na questão. Para que se mantenha a mesma relação semântica, a locução conjuntiva, não é certo? Só não pode ser substituída por. Ou seja, ele tem uma conjunção concessiva, vai substituir em 4 dessas alternativas por conjunções também concessivas. A única que não for concessiva é que você não pode substituir, porque não significa a mesma coisa. Então, aquilo que eu falo, olha, como cai a questão disso? Conquanto é concessivo? É concessivo. Embora é concessivo? Também. Posto que é concessivo? Sim.
As pessoas não sabem, chama atenção, gente, posto que, sinônimo exato de mesmo que, de embora, de conquanto, de ainda que, de malgrado. Posto que chova, irei à praia. Posto que chova, irei à praia. Eu vou à praia? Vou, de qualquer jeito, com chuva, sem chuva, posto que é sinônimo de mesmo que, de ainda que, de embora, de conquanto, de malgrado, certo? As pessoas acham que posto que é sinônimo de porque, já que, visto que, porque o Vinícius de Moraes usou assim, tá? No soneto da fidelidade. Mas, gente, ele usou, engraçado que pegou realmente, hoje você vê jornalistas conceituados, pessoas inteligentes, bons escritores usando posto que como sinônimo de porquê. Mas as gramáticas não admitem. Posto que é concessivo, é sinônimo de mesmo que, ainda que, embora. Então, ainda que também. O único que não é sinônimo é o porquanto. Porquanto é sinônimo de porquê, de já que, de visto que, ou seja, tem valor causal ou explicativo. Então, o único diferente é esse aí. Como eu falei, como cai questão de conjunção, gente? E eu trouxe aqui duas questões ainda para mostrar aquilo que eu falei para vocês. Como é que vem as questões de morfossintaxe? É de análise. Ele pega uma frase, faz análise, ele pega outra frase, faz análise. E assim vai. Tá? Olha lá. Marque a alternativa em que os vocábulos marcados estejam corretamente analisados, levando-se em conta a classificação morfológica. Aqui é só da parte morfológica, não tem sintaxe. Certo? Bom, vamos lá. Não recusa as águas radioativas de Fukushima. Ele diz que de Fukushima é uma locução adverbial. Não é, não. Porque são as águas de Fukushima. A locução adverbial, gente, ela tem função adverbial. Tem que estar ligada a verbo, adjetivo, advérbio. Certo? Só que de Fukushima, certo? Está ligado à palavra águas. E águas é um substantivo. Se águas é um substantivo, isso aqui é uma locução adjetiva. É como se eu dissesse águas. Vamos lá, águas do Brasil. Eu posso tranquilamente, inclusive, transformar esse termo aqui do Brasil em águas brasileiras. Olha lá, como é que isso aqui é uma locução adjetiva? Eu transformo o termo do Brasil em brasileiras. É que eu não sei como é que é Fukushima. Quem nasce em Fukushima é o quê? Fukushimense. Não sei. Mas seriam as águas fukushimenses, por exemplo. Aqui eu não sei como. Tá legal? Como é que seria? Certo? Águas do Japão, águas japonesas. Então você vê que é um adjetivo. Por quê? Porque esse termo ele é determinante de um substantivo, que é águas. Então isso aqui é uma locução adjetiva e não substantiva. A existência em si carrega todo o valor que um ser vivo precisa. Um valor, tá? Teria que ser que eu substituo por o qual. Aliás, a frase até está errada, né? Porque um ser vivo precisa para ser honrado. Quem precisa de alguma coisa. Está faltando a preposição de, certo? Seria de que e do qual. Mas se eu substituo o que por qual de qualquer forma, isso aqui é um pronome relativo. Beleza? Quando isolo alguém em um rótulo, o amarro a outro radical único, par que lhe resta. Quando isolo alguém em um rótulo, gente, no momento em que assim que isolo, isso aqui é uma conjunção e não um advérbio, é uma conjunção, realmente estabelece ideia de tempo, mas é uma conjunção subordinativa temporal. Está introduzindo uma oração subordinada adverbial temporal. Tranquilo?
Vamos lá. Letra D. O oceano, entretanto, o oceano, porém, o oceano, contudo, o oceano, no entanto. Gente, isso aqui é uma conjunção. É uma conjunção o quê? Coordenativa adversativa. Gente, vocês veem a importância do assunto conjunção? Eles trabalham o assunto conjunção isoladamente, mas até mesmo nas questões de morfologia, você vê que das 5 alternativas, 2 são de conjunções. Então, eles trabalham isoladamente a parte de conjunções e ainda trabalham naquelas questões de análise morfológica, tá? Que é que envolve as classes gramaticais. Por fim, tem que ser a resposta, letra E. Cada um é o veículo de uma história, um dom, um caminhar. Esse caminhar aqui é um substantivo derivado abstrato. Primeiro, ele é um substantivo abstrato. Por quê? Porque, olha lá, é um caminhar. Caminhar aí, primeiro, esse artigo 1 aqui transforma caminhar em substantivo. O artigo indefinido 1 transforma caminhar em substantivo. Bom, e se eu falo em um caminhar, eu estou falando em um ato de caminhar, em uma ação de caminhar, certo? Se é uma ação, obviamente, é um substantivo abstrato. É o ato de caminhar. Todas as ações, sentimentos, são substantivos abstratos. Beleza. Então, é um substantivo abstrato? Perfeito. É o ato de. O cantar daquela moça é bonito. O cantar. Certo? É o ato de cansar, é o ato de cantar. Então, cantar aí ele é um substantivo abstrato. Ele está substantivado, o artigo o definido substantivou o verbo cantar, mesma coisa que fez esse artigo indefinido 1. Então, esse artigo aqui substantivou o verbo caminhar, transformou aquele termo que seria verbo em substantivo. Só que ele é um substantivo abstrato porque corresponde a uma ação. Beleza. Agora, por que ele é derivado? Porque, olha lá, existe um tipo de formação de palavra que se chama derivação imprópria. O que é derivação imprópria? É quando aquela palavra está numa classe gramatical que não é comum a ela. Caminhar, o normal de caminhar é ser verbo. Mas este artigo indefinido fez com que essa palavra, que seria um verbo, fosse transformada em um substantivo abstrato. Então ele sofre um processo de derivação, que é a derivação imprópria, que é justamente aquela em que a palavra não está sendo empregada na sua classe gramatical comum, na sua classe gramatical normal. Então é um substantivo derivado. Por quê? Porque ele sofreu uma derivação imprópria. É essa a resposta. Bom, é a última questãozinha. Nós trouxemos hoje 4 questões para nós trabalharmos. Essa aqui eu achei também muito interessante. Cara, de um conceito que, olha, em poucas vezes, olha que eu trabalho com concurso público há 30 anos, há mais de 30 anos, e poucas vezes eu vi isso na minha vida, tá? Bom, tem um pouco da diferença entre complemento nominal e adjunto nominal, tem um pouco, sim. E tem um conceito aí que eu, sinceramente, eu vou te falar, eu não me lembro de ter visto em concurso público, tá? Mas vamos lá. A decisão da Grã-Bretanha de permitir a geração de embriões. A geração de embriões. Então, olha lá, geração de embriões. De embriões é complemento nominal, porque eu tenho substantivo abstrato, geração, mais a preposição de. Substantivo abstrato mais preposição de. Aí eu tenho que olhar se o termo tem valor agente ou paciente. Os embriões geram alguma coisa ou eles são gerados? Os embriões são gerados, certo? Então tem valor paciente. Se tem valor paciente, isso aqui é um complemento nominal, certo? Ótimo. Então o primeiro elemento é um complemento nominal. Legal. Agora,
isso aqui é que eu, sinceramente, em concurso público eu nunca vi. Bom, vamos lá. É saudado pelos defensores do transhumanismo, esses defensores, os quais propõem. Esse aqui é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Cara, olha, eu vou te falar, isso aqui que eu nunca vi sendo cobrado. É verdade, toda oração subordinada possui uma função sintática. Toda oração subordinada possui uma função sintática. As orações subordinadas substantivas, isso fica muito mais óbvio. Porque, por exemplo, se a oração é subordinada substantiva objetiva direta, é porque ela desempenha uma função de objeto direto. Se a oração é subordinada substantiva completiva nominal, é porque ela exerce a função de complemento nominal. Se ela é subjetiva, é porque ela exerce a função de sujeito. Se ela é predicativa, ela exerce a função de predicativo. Se uma oração é subordinada adverbial, aí tanto faz adverbial causal, condicional, concessiva, tal, é porque ela é uma adjunta adverbial, óbvio. Se ela é subordinada adverbial concessiva, é uma adjunta adverbial de concessão. Se ela é uma oração subordinada adverbial final, é porque é uma adjunta adverbial de finalidade. Tá? E assim vai. Em relação às orações adjetivas, toda oração adjetiva é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal oracional. Mas é um adjunto adnominal. E é o que acontece aqui. Se o que é um pronome relativo, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva, se é uma oração subordinada adjetiva, é um adjunto adnominal. Vou te falar, em 30 anos, eu nunca vi eles perguntarem qual é a função sintática de uma oração adjetiva. Eu já vi perguntando pelas funções sintáticas das orações substantivas. Eu já vi perguntar pelas funções sintáticas, pela função sintática da oração subordinada adverbial, mas da oração subordinada adjetiva, sinceramente, nesses 30 anos, eu nunca vi. Foi a primeira vez que eu vi. Tá? Então, a primeira é um complemento nominal, que é a geração de embriões. Os embriões não geram, eles são gerados. Tá legal? Então, tem valor paciente, é complemento nominal. E essa oração adjetiva é um adjunto adnominal, e perfeito como ele fala. É uma oração, é um adjunto adnominal oracional. Certo? Justamente porque é uma oração subordinada adjetiva. Isso é completamente diferente do que eu já vi em concurso público. Foi aquilo que eu disse lá no início dessa aula. É uma banca que está já há 4 anos sem fazer provas importantes, né? As últimas procurei em 2020, não encontrei, 2019 não encontrei, 2018 não encontrei, 2017 não encontrei. Comecei a encontrar as provas a partir de 2016 para trás. Mas as questões de morfossintaxe são nesse padrão. Tá legal? São nesse padrão. Você vê, a questão anterior de morfologia foi complicada, foi difícil, não foi uma questão fácil. A questão... Então, se você tiver que estudar para essa banca, saiba de antemão que você vai ter que estudar muito, muito essa parte de morfossintaxe. Tá? Inclusive, elementos aprofundados. Né? Você vai ter que... A diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal não é aquele caso difícil lá que a FGV cobra, mas eles cobram a diferença entre complemento e adjunto. E essa situação, por exemplo, de uma oração adjetiva exercer a função de adjunto adnominal, uma coisa que qualquer professor de português faz faculdade de letras sabe, mas que não é explorado em concurso público, não é. Até porque é uma coisa, sei lá, eu não vejo tanta relevância assim. Eu vejo a relevância muito mais no emprego do pronome relativo, enfim, porque é o que você tem que saber no dia a dia lá na hora que você escreve. Mas eles foram lá buscar essa parte, né, que é bem aprofundada da parte de gramática mesmo, né, da parte de sintaxe. Enfim, pessoal, aqui estão as características da banca Legatos. Muita atenção a essa parte de morfossintaxe, dessas análises, tá? Vocês vão... realmente, essa parte aqui requer de vocês um estudo bem aprofundado. Não tenha a menor dúvida disso. Tá legal? É isso aí, pessoal. Acabamos mais um Rumo à Posse aqui. Estou feliz de tê-los aqui novamente comigo. Quase meia hora, né? Estamos chegando aí a 25 minutos de gravação. Era uma coisa que começou para trabalhar só com 5 minutinhos. Quinta-feira nós temos a nossa live.
E na semana que vem estaremos juntos novamente com outro Rumo à Posse, com mais uma banquinha. Valeu, galera. Foi um prazerzaço tê-los aqui comigo mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.